quando o Brasil ainda não estava pronto para ouvi-la? E se eu te dissesse que o som que hoje reconhecemos como brasileiro não nasceu pronto, nem foi aceito com orgulho desde o início? E se eu te dissesse que essa música nasceu em conflito, em resistência, em desobediência, e que no centro dessa história estava uma mulher que se recusou a pedir permissão para existir? Antes de o Brasil aprender a cantar a si mesmo, alguém precisou desafinar o coro dominante. Alguém precisou romper com a ideia de que cultura só nasce nos salões elegantes, que arte só pertence aos homens e que mulheres deveriam apenas repetir o que lhes era ensinado. Essa pessoa foi Chiquinha Gonzaga. Mas para entender o tamanho dessa ruptura, é preciso compreender o mundo que tentou esmagá-la. O Brasil do século XIX era um país construído sobre hierarquias rígidas. Hierarquias de raça, de classe e, sobretudo, de gênero. A escravidão não era apenas um sistema econômico. Era uma mentalidade que organizava quem mandava e quem obedecia. E as mulheres, independentemente da classe social, estavam sempre mais próximas da obediência do que do poder. Mulheres não eram vistas como indivíduos plenos. Eram extensões da família, do marido, da moral social. Seu corpo era vigiado, seu comportamento, controlado, seu silêncio, valorizado. Nesse cenário, o talento feminino era tolerado apenas quando não ameaçava a ordem. Uma mulher que tocava piano podia ser admirada. Uma mulher que criava música, que ganhava dinheiro com isso, que se posicionava politicamente, essa mulher precisava ser contida. Francisca Edviges Neves Gonzaga nasce em 1847, no Rio de Janeiro, carregando no próprio corpo uma síntese das contradições brasileiras. Filha de um militar branco e de uma mulher negra, filha de ex-escravizados, Chiquinha cresce num espaço ambíguo, onde o privilégio e a exclusão convivem de forma tensa. Desde cedo, a música aparece como seu idioma natural. Ela não aprende piano apenas como disciplina social. Ela transforma o piano em extensão do pensamento. O instrumento vira voz, vira abrigo, vira forma de existir. Mas numa sociedade que teme mulheres inteligentes, talento demais vira ameaça. E a resposta social para mulheres consideradas difíceis quase sempre foi a mesma: o casamento. Aos 16 anos, Chiquinha é empurrada para um matrimônio que não escolheu. Não há romantização possível aqui. O casamento era um contrato de controle. O marido exigia obediência, submissão e abandono da música como projeto de vida. O piano, antes celebrado, passa a ser visto como provocação, a criatividade como rebeldia. E Chiquinha se vê diante de um dilema que muitas mulheres enfrentaram ao longo da história: sobreviver anulando quem se é, ou perder tudo para continuar inteira. Quando decide abandonar o casamento, Chiquinha comete um dos maiores crimes possíveis para uma mulher do século XIX. Ela escolhe a si mesma. Essa escolha tem consequências brutais. Ela perde os filhos, porque a lei não reconhecia a maternidade de mulheres consideradas imorais. Ela perde a família, que prefere o silêncio à vergonha social. Ela perde o sobrenome como proteção. Mas, paradoxalmente, ganha algo que nenhuma estrutura poderia lhe conceder: autonomia. Sozinha, sem recursos, Chiquinha passa a ocupar espaços que antes lhe eram proibidos. Teatros populares, rodas de músicos, ambientes boêmios. Ali, longe da elite, pulsa uma música viva, mestiça, profundamente brasileira. Chiquinha percebe algo que muitos intelectuais da época se recusavam a enxergar. A verdadeira identidade cultural do Brasil não estava nos modelos europeus copiados, mas na mistura, no improviso, na rua. Ela começa a criar uma linguagem musical nova. Uma música que não pede licença, que mistura o rigor do piano com o balanço do choro, do maxixe, dos ritmos africanos. Uma música que incomoda porque não cabe em rótulos. Ao se tornar a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil,
Chiquinha rompe mais uma barreira simbólica. A regência sempre foi associada à autoridade, ao comando, à liderança, atributos que a sociedade reservava aos homens. Ver uma mulher à frente de músicos era um choque cultural. Mas a história raramente celebra mulheres que lideram sem pedir desculpas. O pioneirismo de Chiquinha não foi tratado como conquista, mas como extravagância. Ela compôs incansavelmente. Mais de 2.000 obras. Criou trilhas sonoras para o teatro brasileiro nascente, formou músicos, influenciou gerações. E ainda assim, viveu em constante instabilidade financeira, porque muitas de suas obras eram apropriadas, tocadas sem crédito, registradas em nome de outros. O apagamento não era acidente, era estrutura. Em 1899, quando Chiquinha compõe O Abre Alas, ela talvez não imaginasse o alcance histórico daquela melodia. Mas ali, naquele refrão simples e coletivo, estava um gesto radical: a música como espaço democrático. O Abre Alas não era feita para virtuosos, era feita para o povo, para ser cantada junto, para ocupar a rua. O carnaval brasileiro nasce ali como manifestação cultural organizada. E nasce pelas mãos de uma mulher que a sociedade tentou empurrar para a margem. Chiquinha também não se calou politicamente. Num país ainda escravocrata, ela se posiciona abertamente pela abolição. Em um império conservador, apoia a república. Sua música não é neutra. Ela entende que arte também é discurso. Essa postura lhe custa caro. Ela é vigiada, criticada, atacada. Sua vida íntima vira espetáculo público. Seu relacionamento com um homem mais jovem é tratado como prova de desvio moral. O mesmo comportamento que em homens era romantizado, em Chiquinha, era condenado. Porque a sociedade perdoa o gênio masculino, mas pune a mulher que se recusa a ser contida. Quando Chiquinha Gonzaga morre, em 1935, o Brasil já havia mudado em muitos aspectos. Mas a lógica do apagamento permanecia. Seu nome não ocupa o centro da narrativa musical. Sua importância é diluída. Sua história, fragmentada. Somente décadas depois começa um movimento mais sério de resgate. Pesquisadores, artistas e movimentos feministas passam a revisitar sua obra. Aos poucos, Chiquinha volta a ser reconhecida como aquilo que sempre foi, uma das fundadoras da música popular brasileira. Mas o resgate tardio não apaga a injustiça histórica. Porque enquanto Chiquinha hoje é lembrada, muitas outras mulheres seguem esquecidas. A história de Chiquinha Gonzaga não é apenas sobre passado. Ela fala diretamente com o presente. Fala sobre quem tem direito à autoria. Sobre quem recebe crédito. Sobre quem a história escolhe lembrar. Ela nos lembra que mulheres sempre criaram cultura, ciência, arte e pensamento. O que faltou foi quem registrasse seus nomes. Chiquinha abriu alas quando tudo dizia para recuar. Transformou exclusão em linguagem, silenciamento em som. Que contar sua história não seja apenas um gesto de memória, mas de responsabilidade. Porque enquanto houver mulheres apagadas, a história seguirá incompleta. Se essa narrativa te atravessou, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Inscreva-se no canal para continuar resgatando mulheres apagadas da história.